tudo bem? Como é que vocês estão? Nós vamos então para mais uma aula de história. O tema da nossa aula de hoje é a nova república no Brasil. Nós vamos falar então do período que vai do final da ditadura militar até chegar nos tempos atuais, né? Até chegar agora nos anos 2020. Nessa aula, entretanto, a gente vai até o governo do José Sarney, ok? Então, nos anos 80, anos 90, e vamos abordar nessa aula os vários aspectos do processo de redemocratização do Brasil, do fim da ditadura militar, e também todas as transformações políticas, econômicas e sociais que aconteceram no Brasil a partir do final da ditadura. Vamos lá, então? Então vamos ver como que aconteceu a queda da ditadura militar no Brasil, né? Então a ditadura ela vai de 1964 até 1985. O ano de 1985 já é marcado por um processo final da ditadura, já um processo de abertura política, né? Então, queda da ditadura militar no Brasil. Por que a ditadura caiu? Quais foram os motivos, né, que levaram ao fim da ditadura militar no Brasil? Então nós temos vários motivos que têm que ser analisados em conjunto. Não dá para entender que apenas uma causa tenha levado ao fim da ditadura, né? Então diversos motivos que vão de alguma forma, se congregando, vão se juntando, até que chega um momento em que os presidentes militares decidem que já não é mais um bom negócio governar o Brasil, até porque a coisa não estava muito fácil, né? Então, olha só, nós vamos ter aliás, desde sempre, desde que a ditadura foi instalada, nós tivemos pressões populares pelo fim, né, dos governos ditatoriais. Então, o povo nunca aceitou passivamente a ditadura. Então sempre houve reações, principalmente dos chamados da sociedade organizada, né? Então a OAB, a UNE, nós temos a chamada CBA, que é o Comitê Brasileiro pela Anistia, enfim, uma série de grupos que se manifestaram contra o governo ditatorial, mas principalmente os grupos da luta armada, né, que radicalizaram mesmo e pegaram em armas e tentaram redemocratizar o Brasil pela força, né? Muita gente morreu nisso aí. Então nós temos apoio das entidades de classe, então a CNBB, que é a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, a Igreja Católica também vai se posicionar, pelo menos um setor da Igreja Católica, né, vai se posicionar contra a ditadura militar. A OAB foi um dos órgãos mais atuantes nesse sentido. A UNE, né, que é a organização, a União Nacional dos Estudantes, também lutou contra a ditadura militar. Então essa pressão, tanto do povo, né, quanto das organizações de classe, lutaram e, enfim, criticaram e combateram a ditadura militar. Mas os presidentes militares, o Exército Brasileiro, se manteve firme ali no comando do Brasil, de 1964 até pelo menos o final dos anos 70. Né? Então é a partir do presidente Ernesto Geisel que nós vamos ter as primeiras notícias de abertura política. Né? Então, olha, em 1979 aparece então a chamada Lei da Anistia. A palavra anistia significa perdão, geralmente a gente usa para crimes políticos, né? Quando alguém é punido por cometer um crime político, por ser contra o governo, e isso é típico das ditaduras, né? Aquele que discorda do governo acaba sendo punido, preso, exilado, expulso do país. Então, quando esse crime é perdoado, a gente chama de anistia. É importante entender o significado dessa palavra, né? Então, em 1979, planeja-se uma anistia ampla, geral e irrestrita. Prestem bastante atenção nisso. O que quer dizer uma anistia ampla? Significava que os militares no poder eles cometeram muitos crimes, né? Assim, tortura, e assassinatos, e pessoas que desapareceram, e sempre é aquele mesmo discurso, né? Essa pessoa está sendo punida, presa e tal por ser comunista, por ameaçar a segurança do Brasil. E nem sempre isso era verdade, né? Eles chegaram inclusive a assassinar jornalistas. Vocês devem lembrar do caso do jornalista Vladimir Herzog, né? Que mataram nos porões ali da ditadura do DOI-CODE. Né? Então, a anistia ampla também seria uma anistia aos militares que governaram, aos membros do governo, porque eles cometeram crimes. Quando a ditadura acabasse e voltasse a ter um governo democrático, provavelmente esses militares eles deveriam ser julgados pelos crimes que cometeram.
como aconteceu na Argentina, como aconteceu no Chile, como aconteceu no Uruguai, em todos os países latino-americanos que passaram por período de ditadura. Quando a ditadura termina, esses políticos são julgados. Muitos deles são condenados a longos anos de cadeia, né? Então, o medo desses presidentes e ex-presidentes é que, ao terminar a ditadura, eles pudessem vir a ser presos pelos crimes que cometeram. Então, quando eles planejam a anistia, a liberdade aos presos políticos, às pessoas que foram exiladas, eles pensaram nisso. Vamos criar uma lei que também nos perdoe dos crimes que nós cometemos, né? Por isso que ela era ampla. Geral quer dizer para todos e irrestrita, quer dizer sem nenhuma restrição. Qualquer crime político que possa ter sido cometido seria perdoado. É claro que isso não aconteceu da forma como estava prevista, né? Nós tivemos sim a volta de pessoas que tinham ido para o exílio, vários artistas, né? Caetano Veloso, Chico Buarque de Holanda, alguns sociólogos, como é o caso do Fernando Henrique Cardoso, que depois foi presidente do Brasil, o Betinho, né? Enfim, e tivemos a libertação de muitos presos políticos, pessoas que estavam presas aqui no Brasil, né? Porém, é preciso lembrar que muitos desses rebeldes, entre aspas, né, das pessoas que lutaram contra a ditadura, morreram nesse processo. Morreram na guerrilha, no combate, alguns morreram na prisão, com a tortura, né? Então, quer dizer, para esses a anistia não resolveu muita coisa, tá? E muitos militares que eram contra a ditadura, porque existiam militares contrários à ditadura, nas três forças armadas, tanto no Exército quanto na Marinha, na Aeronáutica, não eram todos os militares favoráveis ao governo militar. Que mesmo entre aqueles que eram favoráveis à ditadura, existiam dois grupos, né? O grupo chamado Linha Dura, que era esse favorável à tortura, e o grupo chamado de Sorbonne. Sorbonne é o nome de uma universidade na França, né? Porque era um grupo mais instruído, de pessoas que achavam que a ditadura não deveria ser tão cruel como era. Eles eram mais brandos, digamos assim. Muitos militares que foram presos também porque eram contra ou que perderam seus cargos, né, no exército porque eram contra essa linha dura, eles não foram reconduzidos ao cargo. Então, quer dizer, a anistia não foi tão ampla assim como se prega. A anistia foi muito boa para os militares, presidentes, ministros e tal, que cometeram crimes políticos. Aqui no Brasil, eles passaram longo tempo sem ser sequer julgados, né? O assunto voltou à tona a partir de 2010, depois da eleição da presidente Dilma Rousseff, que ela vai criar um grupo, nós vamos falar disso mais adiante quando a gente estudar o governo da Dilma Rousseff, né? Mas ela vai criar um grupo, uma comissão chamada Comissão da Verdade, para apurar esses crimes. Existem alguns generais e alguns políticos daquela época, militares, que ainda estão vivos. A maioria já morreu, mas alguns ainda estão vivos. E a ideia é que fizesse uma apuração desse período para punir ainda algumas dessas pessoas, né? A ideia da Comissão da Verdade é levantar todos esses crimes políticos, né? E aí ver o que aconteceu, muita gente que desapareceu e até hoje não foi encontrada, enfim, né? Mas no Brasil nunca nenhum general, nenhum militar foi preso, como aconteceu, por exemplo, nos outros países nossos vizinhos aqui, Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile, né? Onde houve punição severa. Lá nesses países, os ditadores foram punidos por seus crimes, né? Aqui no Brasil não. Inclusive, um desses grandes ditadores e torturadores, né, que era o coronel Carlos Brilhante Ustra, mais conhecido como Brilhante Ustra, né, acabou sendo homenageado pelo atual presidente, né, o Jair Bolsonaro, elogia abertamente, diz que o Brilhante Ustra, Carlos Alberto Brilhante Ustra, é o seu ídolo, enfim, os filhos também do presidente, né, fazem elogios rasgados a um torturador. Quer dizer, nos outros países os torturadores foram presos, aqui eles são elogiados pelo governo, né? Então faltou, na verdade, passar limpo no Brasil essa parte aí da nossa história, tá? Bom, dentro desse processo de abertura política, então aconteceu o fim da censura, né? Os meios de comunicação, jornais, TV, puderam novamente voltar
a falar e apontar os erros e falar da crise econômica. O Brasil passava por um momento muito sério, né, de crise econômica. E nós tivemos também o fim do bipartidarismo, lembrando que eram permitidos apenas 2 partidos políticos durante a ditadura, né? O partido do governo, que era chamado Arena, e o partido de oposição permitida. Eles deixavam que houvesse um partido de oposição, que era o MDB, né? E então acabou o bipartidarismo e a partir dessa liberação, né, para partidos, surgiram então novos partidos políticos. Entre eles o PDT, que existe até hoje, né? O MDB se torna PMDB, a Arena, que era o partido do governo, vai se transformar no PDS, que vai ser o novo. É o mesmo partido, só que muda de nome, na verdade, né? E um pouquinho depois aparece o PT. Enfim, vão surgindo os partidos, muitos deles que existem até hoje, como a gente conhece. Nós vamos falar dos partidos logo mais também. Então, fim do bipartidarismo. Isso aqui, na verdade, pessoal, foi uma jogada política dos militares e dos políticos ligados à Arena, que vai se transformar em PDS, né? Porque o que acontece? Havia apenas 2 grupos políticos. O grupo que apoiava o governo, ligado aos militares, que era o grupo da Arena. E o MDB, que era o partido de oposição, que congregava todos aqueles que eram adversários do governo, que não aceitavam a ditadura. Porém, nem todos os membros do MDB tinham o mesmo pensamento político. Ali tinha gente, por exemplo, que era favorável a adotar uma linha, né, uma postura de direita, outros que eram mais à esquerda, outros que eram mais de centro, ou seja, os pensamentos políticos ali eram muito divergentes. Olha a ideia dos militares. Vamos permitir a criação de novos partidos? Por quê? Porque toda essa gente que é contra o governo, eles vão se diluir, eles vão se dividir em vários partidos diferentes e aí eles não vão ter muita força. Então, na verdade, foi um jogo que fizeram. Isso de fato aconteceu. Acabou, né? Surgiram muitos outros partidos e a oposição acabou não tendo muita força por conta disso, né? E como parte também do processo de abertura, nós teremos as eleições diretas para governador de estado. Lembrando que desde a implantação da ditadura em 64, nós não tínhamos mais eleições para governador. Nem para governador e nem para prefeito das capitais e das cidades consideradas cidades estratégicas. Cidades portuárias, como Santos, por exemplo, né? Esses governadores e prefeitos das capitais, eles eram nomeados pelo próprio presidente. Era gente de confiança do governo, né? Por isso eles eram chamados governadores biônicos, tá? Não eram democraticamente eleitos, enfim, eram nomeados pelo presidente. O último presidente, aliás, o último governador aqui do estado de São Paulo, nessas condições de governador biônico nomeado, foi o governador Paulo Maluf. Ele foi governador de São Paulo de 1978 até 1982. Depois de 82 em diante, então nós passamos a ter eleições para governador de estado. Tá? Então percebam que a abertura ela vai acontecendo assim lentamente, gradualmente, de forma segura. Era assim que eles queriam, que os militares queriam, né? Uma abertura lenta, gradual e segura. Bom, vamos falar então aqui das causas do fim da ditadura. Por que a ditadura acaba? Primeiro, fracasso do modelo econômico criado pelo regime militar. Vocês sabem que lá pelos anos 70, começo dos anos 70, nós tivemos um momento de grande crescimento econômico, que é o chamado milagre econômico, né? A economia brasileira chegou a crescer em taxas assim de 10, 11% ao ano, que era um crescimento bastante significativo. Porém, vocês sabem também, já estudaram sobre isso, que esse crescimento era ancorado em empréstimos internacionais. Ou seja, fazia-se empréstimos principalmente junto ao FMI, o que acabou provocando uma dívida, aumentando muito a dívida externa brasileira, né? Inclusive, quando acaba a ditadura militar, o Brasil está atolado até o pescoço no FMI, está devendo até o que não tem, né? Tivemos também um crescimento muito grande da inflação. Então, final dos anos 80, aliás, final dos anos 70, a inflação já está batendo a casa dos 100% ao ano. É muita coisa. Para vocês terem uma ideia, hoje, a inflação hoje, já há um bom tempo, ela vem oscilando entre 3% e 5% ao ano. Aqui ela chegou a 100% ao ano, né? Passamos também por um período de recessão, quer dizer, o milagre econômico ele teve um período de curta duração, construíram grandes obras, Transamazônica, Ponte Rio-Niterói,
a estrada Rio-Bahia, enfim, né, a rodovia Imigrantes, tudo isso são obras dos governos militares. Gastaram muito dinheiro nessas obras, atolaram o país em dívidas e em crise. E a partir já de 78, 79, o Brasil entra num período de recessão. Presta atenção no significado disso. O que é recessão? Recessão é o contrário do crescimento econômico, né? Quando a gente fala de crescimento do PIB, quando a economia do Brasil cresce. O PIB é o produto interno bruto, toda a riqueza, a soma de toda a riqueza que é produzida no país. Quando essa riqueza ela estaciona ou quando essa riqueza diminui, então nós temos o que a gente chama de recessão. Tá? A recessão é a diminuição do PIB, das riquezas produzidas no país. Então, uma recessão de menos 3%. Quer dizer, uma coisa realmente grave. Quando o PIB cresce 1, 2% ao ano, já se faz duras críticas ao governo, né? Porque cresceu muito pouco. Agora, imagina quando tem uma queda de 3%. Durante o período da ditadura militar, nós vamos ter, então, um aumento exagerado na pobreza do Brasil. Aquela diferença entre os mais ricos e os mais pobres, ela cresce de maneira exponencial. É o período de maior pobreza no Brasil, é o período da ditadura militar. O que é um pouco contraditório, né? Tivemos um período muito bom de crescimento da economia, o país crescendo, gerando empregos e tal, só que a pobreza aumenta. Por que que isso acontece? Porque há uma péssima distribuição de renda. Os empregos, os salários eram muito baixos. Né? Com uma inflação muito alta, ela vai corroendo o valor do salário. E as pessoas acabavam, mesmo quem estava trabalhando, a não ser quem tinha cargos muito importantes e tal, as profissões de maior importância, aí estava tudo certo, a chamada classe média, né? Mas a maioria da população, 50%, 60% da população, vivia num estado realmente de calamidade, de muita pobreza, de passar fome, principalmente no norte e nordeste do Brasil. Okay? Então é o período em que se cria a maior diferença entre ricos e pobres no Brasil. É a pior distribuição de renda que nós temos na história é dentro desse período aí da ditadura militar. Então podemos dizer que nesse aspecto o governo, também nesse aspecto, né, o governo também foi péssimo, né? Aqui para vocês terem uma ideia dessa concentração de renda, né? Então aqui nós temos os grupos, né? O grupo mais pobre, que corresponde, eles pegaram aqui 50% da população, porque aqui coloca entre pobre e aqueles que não eram tão miseráveis, né? A classe média, considerando aqui 30%, e a classe dos mais ricos, 20%. Tá? Em 1960, o grupo mais pobre, quer dizer, 50% da população, ficava com 17,4% do PIB brasileiro. Isso, é claro que era uma distribuição irregular, uns ganhavam um pouco mais, outros um pouco menos, isso entre os pobres. Né? Percebam que de 60 para 70, nós temos uma diminuição desse valor. De 17,4 cai para 14,9. Depois cai para 13,1. Depois tem uma melhorazinha lá para 14. Mas em 1983, o número já é 12,2. Era 17 quando os militares entraram. Mesmo a classe média perdeu. Né? 27,4% no final da ditadura estava em 23,2%. Os ricos ficaram ainda mais ricos. Eles concentravam 54% do PIB, né, de toda a riqueza produzida, e no final da ditadura eles tinham 64% do PIB. Então o que a gente pode deduzir ao analisar essa tabela? Que os ricos ficaram mais ricos e os pobres ficaram mais pobres. Mas a pobreza mesmo, de viver na miséria, de não ter o que comer, né? E se ficasse doente morria, porque não tinha assistência médica gratuita. Isso que a gente conhece hoje como Sistema Único de Saúde, né, o SUS, foi criado pela Constituição de 1988. Então, antes disso, não tinha saúde pública no Brasil. Tinha em algumas cidades as chamadas Santas Casas, que fazia atendimento quase que de misericórdia mesmo das pessoas. Okay? Olha lá, um outro dado importante aqui para vocês, o dado da inflação. O que é inflação? Inflação é o aumento do custo de vida, né? É a variação, o crescimento do valor dos produtos que a gente consome. Então veja só, em 1981, isso aqui é inflação anual, tá gente? É a soma da inflação de todos os meses. A inflação é medida mensalmente e no final do ano você faz um cálculo geral. 1981 era de 95,18%, muito alto esse número. O valor da inflação hoje, anual, hoje,
está na casa de 3 a 4%. Então, 95% era muita coisa. Ou seja, se no começo do ano os salários eram reajustados anualmente. Então, vamos supor, pegando só o exemplo dessa inflação de 95%. Se o seu salário no começo do ano, geralmente no dia 1º de maio é que o governo concede aumento de salário mínimo, né? Se no começo do ano de 81, fosse, sei lá, 1.000 cruzeiros, pegando um número aleatório aqui, e no final do ano a inflação chegou a 95%, significa que você perdeu 95% do poder de compra do seu salário. O seu salário já não vale mais 1.000 cruzeiros, ele vale 5 cruzeiros ou 50 cruzeiros. Você perdeu esse poder de compra. O seu salário se desvalorizou em 95%. É verdade que em maio do ano seguinte o governo ia dar um reajuste baseado na inflação. Então o seu salário provavelmente ia dobrar. Só que naquele ano também teria inflação, ou seja, você ia ficar que nem o cachorro correndo atrás do rabo, entendeu? Você ia ficar correndo atrás da inflação e sempre perdendo para ela. Vejam como esses números vão aumentando. 1981 era 95%, depois subiu um ano depois para 99%. Em 83 chegou a incríveis 211%. 84, 223%. E quando os militares disseram, chega, não dá mais para a gente governar, porque nós não damos conta mais de cuidar do Brasil, a inflação chegou a impressionantes 237% ao ano. Tá? Então, daqui nós podemos deduzir que o governo militar fracassou. Praticamente em todos os aspectos. Né? Então, eles cometeram crimes terríveis, crimes políticos terríveis, eles fizeram com que se aumentasse a pobreza e se concentrasse ainda mais a renda na mão dos ricos, e eles não conseguiram segurar a inflação. Desemprego também com tarifas muito altas nessa época. Né? Bom, aí nós teremos eleições em 1982, né, para governador de estado, e o partido do PMDB, que é um partido que veio do antigo MDB, vai ter vitórias muito importantes. Né? O PMDB foi o partido que mais elegeu governadores de estado, deputados, senadores. Era ali nos anos 80, até o final dos anos 90, o PMDB era o partido mais importante do Brasil. Na última década que ele veio perdendo, muitas denúncias de corrupção e tal, ele veio perdendo força. Né? Então aqui, eu peguei os 3 estados aqui da região sudeste, porque são os mais próximos da gente, que vocês conhecem melhor. Né? Então aqui em São Paulo, elegeu-se governador do estado, André Franco Montoro, né, que era do PMDB. Inclusive, quando eu comecei a dar aula, em 1986, era o último ano de mandato do Franco Montoro. Então, ele chegou a ser meu chefe, né, maior. Digamos lá, o governador de estado é o chefe dos funcionários públicos do estado. Né? Então, eu cheguei a trabalhar em 1986 sob o comando do governador Franco Montoro. Em Minas Gerais, nós tivemos, então, a eleição do Tancredo Neves, que vai ser, inclusive, eleito presidente da República na primeira eleição pós-ditadura. E no Rio de Janeiro, Leonel Brizola, que também era um político de oposição tradicionalmente conhecido, sempre lutou contra a ditadura, enfim. Né? Ele era cunhado do João Goulart, que foi aquele presidente que foi deposto quando começou a ditadura no Brasil. Tá? Então, o único governador de estado que fora dessa linha aí de PMDB e PDT, foi, se não me engano, o governador de Sergipe, parece. Mas o PMDB dominou praticamente essas eleições. Né? Então, a oposição teve grandes vitórias nessas eleições, muito mais do que o partido do governo, que era o PDS. Né? Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais elegeram governadores de oposição à ditadura. E o PDS obteve maioria no Senado, ou seja, entre deputados e senadores. Né? O Senado, que é um órgão importante do Poder Legislativo, acabou elegendo maioria do partido do governo ainda, que era o PDS. Okay? Eu acho curioso dar aula sobre esses temas, porque na maioria das vezes, a aula de história, a gente fala de temas de muito tempo atrás. Isso aqui é a história atual, é a história contemporânea. Né? E a maioria desses episódios aqui, embora eu ainda fosse muito jovem aqui, tinha 19, 20 anos nessa época, eu sou de 65, 85 eu tinha 20 anos, foi o ano que eu comecei a dar aula. Aliás, eu comecei em 86, né? Começo de 86, me formei em 85, comecei em 86. E muitos desses episódios, eu me lembro desses episódios, né? Quer dizer, eu participei, inclusive, de algumas coisas aqui. Vamos ver então como é que aconteceu a chamada campanha das diretas. O que é isso?
Quando o governo planeja a abertura política, quer dizer, quando ele planeja o fim da ditadura, então eles queriam, os militares queriam, que as próximas eleições ainda fossem eleições indiretas, ou seja, escolhidas pelos parlamentares. Principalmente porque o PDS, que era o partido do governo, elegeu um número muito grande de deputados e senadores. Então eles sabiam que uma eleição indireta, né, poderia ser vantajosa e eles, mesmo com o fim da ditadura, elegeram algum político ligado aos militares. Porém, a maioria dos brasileiros e as entidades de classe, e novamente eu cito a OAB, a CNBB, a UNE, né, eram contra, eles queriam eleições diretas já. Por isso que o movimento chama-se Diretas Já. E não eleições diretas apenas lá em 89, como estava previsto, né? Então, olha só, a campanha por eleições presidenciais diretas ela tem início em 83, logo depois das eleições governamentais e para o legislativo. Né? A eleição seria em 84, quer dizer, o mandato do presidente Figueiredo terminaria em 84. O próximo presidente tomaria posse no início de 85. Deputado Ulisses Guimarães, que era do PMDB, foi o grande líder dessa campanha, chamada Campanha das Diretas Já. Queremos diretas agora, né? Vários comícios reuniram milhões de pessoas pelo Brasil afora. O primeiro comício aconteceu em Goiás, né? Exatamente lá na região de Brasília, é que acontece o primeiro. Goiânia foi, na verdade, o primeiro comício das diretas. Tivemos comícios em São Paulo, comícios no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, várias cidades do Nordeste. Reunia realmente milhões de pessoas que queriam voltar a votar para presidente, né? O deputado Dante de Oliveira, essa figura aqui, né, essa fotografia aqui, na época, jovem deputado Dante de Oliveira, apresenta então uma emenda constitucional, quer dizer, um projeto de lei para mudar a Constituição, já que a Constituição de 1967, que foi feita pelos militares, né, dizia que o presidente da República era eleito pelo Colégio Eleitoral, que é um grupo dentro do Congresso Nacional. O presidente que estava no poder indicava o sucessor e esse chamado Colégio Eleitoral aprovava. Aprovaram todos, né? Não teve nenhum que fosse recusado. E a ideia, então, do Dante de Oliveira era propor uma mudança na Constituição, que a gente chama de emenda, é uma mudança. Né? Uma lei que dissesse que já a partir de 84, do final do mandato do presidente Figueiredo, a gente já teria eleições diretas para presidente. Só que não deu certo, quer dizer, a emenda Dante foi revogada, não foi aceita no Congresso Nacional, né? Os deputados e senadores vetaram a emenda e no dia 25 de abril, né, de 84. De maneira que a eleição de 84 para 85, infelizmente, vai ser uma eleição indireta, né? Quer dizer, acabou a ditadura, elegemos um presidente fora da esfera militar, mas ainda assim, infelizmente, não foi uma eleição direta. Campanha das diretas, né? São fotografias que foram tiradas na época, para vocês terem uma noção de como a sociedade brasileira se empenhou, né? De como a sociedade se envolveu nesse movimento chamado Campanha das Diretas. Mas, infelizmente, elas não vão acontecer em 84. Vamos ter eleição direta para presidente em 89 apenas. Tá? As eleições presidenciais, dessas eu me lembro bem, porque inclusive a votação que aconteceu no Congresso Nacional foi transmitida ao vivo pela TV. A Rede Globo transmitiu, inclusive. E eu assisti uma boa parte dessa transmissão. Né? Então, 3 nomes do PDS, três políticos do PDS queriam o cargo de presidente. Então, Aureliano Chaves, que era vice-presidente do presidente Figueiredo, Mário Andreasa, que havia sido ministro do interior, né, ele era também um coronel do Exército, e Paulo Maluf, que era ex-governador de São Paulo. Terminava o mandato dele em 82, terminou em 82, ele era ligado ao PDS, né, sempre foi ligado à ditadura militar, até por isso ele foi governador de São Paulo. Né? Então nós temos esses 3 candidatos, fizeram uma eleição interna dentro do partido do PDS, como eram 3 concorrentes, né, para ver qual dos 3 iria concorrer no colégio eleitoral. E acaba que Paulo Maluf, Aureliano Chaves desistiu, porque sentiu que não ia ter chance de concorrer. A gente chama de prévias, né? Quando tem mais de um candidato por partido, o partido pode lançar um candidato. Se tem mais de um candidato pelo partido, então eles têm que fazer uma eleição dentro do partido para escolher o candidato. Como aconteceu agora nos Estados Unidos, né? Que haviam vários candidatos do Partido Democrata, e o Joe Biden que acabou sendo escolhido, os outros candidatos. Alguns desistiram e outros perderam mesmo as prévias. Né? Aureliano Chaves desistiu
E o Paulo Maluf foi acusado depois por alguns militantes do PDS de ter comprado votos na convenção. Maluf ganhou a convenção, né? Só que ele foi acusado de comprar voto. Quer dizer, os deputados que iriam votar ali, os deputados do PDS que iam votar, os filiados ao partido, né, que iriam votar para escolher o candidato, acabaram sendo corrompidos pelo Maluf. Maluf é um político tradicionalmente famoso pelas suas roubalheiras, pelas suas falcatruas, né? Então ele comprou, segundo a acusação, isso nunca foi provado, mas não duvido que tenha acontecido. O que acontece? Maluf, então, é escolhido o candidato do PDS para concorrer às eleições. Tá? E muitos dos políticos do PDS acabaram abandonando o partido por conta disso. Não que eles tivessem saído do partido, mas na hora de votar, na hora de escolher o presidente lá no Congresso Nacional, ao invés de votar no candidato do partido deles, que era o Maluf, eles vão votar no candidato de oposição. Entenderam? Porque ficaram com raiva do Maluf. Entenderam essa jogada? Então, olha, vários membros do PDS abandonaram o partido e, inclusive, alguns deles saíram efetivamente do PDS para formar um novo partido chamado PFL. O PFL é o Partido da Frente Liberal, né? O PDS era Partido Democrático Social. Entre eles, o próprio Andreasa, Aureliano Chaves, José Sarney. Presta muita atenção nesse nome aqui. Sarney abandonou o PDS e foi para o PFL. Até então, o Sarney era inclusive presidente do PDS, quer dizer, era um nome importante dentro do PDS, né? Político lá do Maranhão, já tinha sido senador, ministro, etc. O PFL forma então uma aliança democrática com o PMDB. Eles fazem um acordo, né? E passa a apoiar o candidato de oposição, que era Tancredo Neves. Então, Tancredo Neves vai concorrer à eleição contra Paulo Maluf. E aí, para ter esse acordo, quer dizer, para o PFL apoiar o PMDB, eles exigiram que na chapa tivesse o nome de um político do PFL. E esse político, então, era o José Sarney. Então, Tancredo Neves do PMDB, José Sarney do PFL. Lembrando que o PFL até pouco tempo ali era do PDS, eles eram aliados do governo. Então, por uma questão de disputa interna, é que eles vão fundar um novo partido, entenderam? E então, no final das contas, só adiantando um pouco aqui, no dia 15 de janeiro de 85, Tancredo vence as eleições. Eleições indiretas, tá? Quer dizer, o povo não votou, quem votou foram os deputados. Então, o Tancredo obteve 480 votos e Paulo Maluf teve apenas 180 votos. Tá? Quer dizer, nem o PDS, que tinha maioria no Congresso, votou no Maluf. Ele perdeu para o seu próprio partido. E eu assisti essa votação porque os deputados que iam votar, o voto era como se diz, um voto aberto, né? Então o deputado ia lá no... Não sei se vocês chegaram a assistir a cassação, o impeachment da presidente Dilma, que o deputado ia lá votar a favor ou contra, né? Vocês devem ter visto, né? 2016, não faz tanto tempo. E no caso da votação aqui era assim também. Então o deputado que ia votar, ele tinha que dizer, olha, eu voto no fulano, ou no Tancredo, ou no Maluf, por isso, por aquilo. Pá. Então essa votação foi ao vivo. Tá? Só que olha o que vai acontecer. Tancredo Neves não chegou a tomar posse. Então o PMDB ganhou a eleição, mas não levou. Porque na véspera do dia que era para ser a posse, que era o dia 15 de março, o Tancredo Neves caiu doente. Adoeceu assim de tal forma, ele tinha um problema nos intestinos, né? Uma doença chamada diverticulite. Então ele foi internado lá no hospital lá em Brasília, depois teve que ser transferido, inclusive aqui para São Paulo, para o Hospital das Clínicas, que era um hospital um pouco melhor, mais aparelhado, e acabou falecendo no dia 21 de abril, por acaso no dia do Tiradentes, né? Então morreu o Tancredo Neves. Ele não chegou sequer a sentar na cadeira presidencial, não chegou nem a tomar posse. Então, no dia 22 de abril, logo depois, né, esse abril com U aqui foi o corretor que colocou, tá, gente? O corretor ortográfico. O José Sarney, então, toma posse como novo presidente. O presidente não pôde, assume o vice. Então, isso aqui, pelo fato do Sarney até pouco tempo atrás ser parte do governo da ditadura, ser do PDS até pouco tempo, levantou inclusive muitas dúvidas sobre a morte repentina do Tancredo. Né? Assim, na véspera da posse, o Tancredo fica doente e tal, e aí começaram então a aparecer algumas teorias da conspiração.
Será que não arranjaram essa doença para o Tancredo? Será que ele não foi envenenado com alguma coisa? Porque aí o PMDB ganhou a eleição, mas quem acabou ficando no poder era um político que até outro dia era ligado à ditadura. Entenderam? É claro que isso nunca foi provado, né? Mas esse tipo de coisa, até muito pouco tempo atrás, ali na região do Pacaembu, naquele túnel que, não sei se vocês conhecem aquela região ali, quando a gente sobe ali perto do Hospital das Clínicas, à direita você vai para a Avenida Paulista e à esquerda você vai em sentido do Pacaembu. Ali tem um túnel, né? E no túnel tinha uma pichação escrita assim: a GM, a General Motors, né, patrocinou o câncer do Tancredo Neves. Querendo dizer assim, olha, foram os grandes banqueiros, os grandes capitalistas que não deixaram um político de oposição tomar posse. Mas são teorias da conspiração, como eu disse, isso nunca foi provado, né? São apenas afirmações sem provas. Aí estão, né? Então esse aqui é o José Sarney, esse é o Tancredo Neves, e aqui a fotografia oficial do Sarney, né? Que vai ser então o nosso primeiro presidente da República após o período da ditadura militar, né? Então o mandato do Sarney deveria ser um mandato de 6 anos, como era o mandato dos militares, né, que governavam 6 anos, mas aí durante o governo dele é que vai acontecer então a nova Constituição. A Assembleia Constituinte, que faz a Constituição de 1988, acontece dentro do governo do José Sarney. E a Constituição de 88 mudou o mandato presidencial para 4 anos. Quer dizer, ele foi eleito para um mandato de 6, mas aí durante o governo dele mudou-se o mandato para 4. E aí, para não ficar ruim para ele, deixaram que ele ficasse 5 anos. Então ele vai governar até 1989, de 84 até 89, 85, 86, 87, 88, 89, né? 5 anos. E no final de 89, em novembro de 89, outubro, novembro, né? Porque as eleições passaram a ser em 2 turnos a partir daí também. Então nós teremos a primeira eleição direta, realmente, como queriam lá os manifestantes das diretas já. Nós teremos a nossa primeira eleição direta para presidente a partir de 1989. E nessas eleições, quem vai ganhar vai ser um político chamado Fernando Collor de Mello. Mas para que essa aula não fique muito extensa, nós vamos falar desse assunto numa próxima aula, tá? Que vou em breve passar para vocês. Valeu, gente. Então, espero que vocês tenham gostado da aula, que tenham apreciado. Esse é um tema bastante importante para vocês, a história recente do país. Vocês precisam conhecer até para poder exercitar melhor a cidadania de vocês, tá? Muitos desses políticos que a gente vai citar aqui, o caso do José Sarney, Fernando Collor, presidente Lula, ainda estão vivos e, inclusive, atuantes na política brasileira. Então, é muito importante conhecer a história deles, tá bom? Valeu, gente, um abraço, obrigado e até uma próxima aula.